Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula. Hoje estudaremos a lição de número 13, lição que fecha o nosso estudo sistemático sobre a carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios compreende a um grupo de escritos e de epístolas que foram escritas a partir da prisão de Paulo em Roma, quando esse esteve em prisão domiciliar. Ao estar em Roma, Paulo escreveu 4 cartas. Paulo escreveu a carta aos Efésios, essa é estudada hoje. Paulo escreveu também a carta aos Filipenses. Paulo escreveu aos Colossenses e Paulo escreveu a Filemon. São conhecidas como epístolas da prisão. Pois bem, hoje estudaremos um tema muito rico do ponto de vista aplicativo com relação ao posicionamento do cristão em meio às batalhas espirituais. Antes de adentrarmos a nossa lição, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, o pastor Cleudson Carlos, que nos apoia nesse projeto e que tem também uma grande visão com relação ao desenvolvimento do conhecimento na nossa igreja. Também queremos fazer menção do pastor Cícero da Graça, que é o nosso diretor da EBD. Bom, nós vamos hoje estudar a batalha espiritual e as armas do crente. Tá? O textuário da nossa lição está em Efésios, capítulo de número 6 e o verso de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O textuário, nosso autor coloca: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Nós temos como objetivo geral da nossa lição de hoje compreender e mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo de batalha espiritual. O texto base para a nossa reflexão de hoje se encontra em Efésios, capítulo de número 6, do verso 10 ao verso de número 20. É um texto muito conhecido dos irmãos e com certeza nos trará algumas lições inevitáveis para as nossas vitórias nas batalhas espirituais. Introduzindo a nossa lição de hoje, nós começamos a entender que o apóstolo Paulo fecha essa carta e começa com os destinatários e a igreja de Éfeso perpassando pelo processo da presciência de Deus manifestada na predestinação e eleição, passando também pela chamada universal e geral para a salvação e também pelos valores espirituais das bênçãos em Cristo Jesus. Estudamos também recentemente os papéis do marido crente, da esposa crente e dos filhos nesse âmbito da família. Hoje nós vamos estudar uma lição que tem um caráter e um peso espiritual diferenciado. Tá? Então o apóstolo Paulo encerra a sua carta nos dizendo, nos posicionando na realidade de que nós estamos em um campo de batalha. Nós estamos em guerra. Só que essa guerra não é contra a carne ou contra o sangue. Essa guerra é uma guerra que, como está prescrita no versículo de número 12 do capítulo de número 6, é uma guerra que se dá no mundo espiritual. Uma guerra contra os principados, contra as potestades, que, portanto, não é uma guerra contra a carne ou sangue. Então, estamos em batalha e não estamos lutando uma batalha pessoal ou contra pessoas. Então, é interessante nós entendermos isso para que nós possamos nos posicionar da maneira certa a fim de que a guerra seja vencida e nós não venhamos nos embaraçar nas relações pessoais. Tá bom? Bom, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. É interessante que nesse primeiro ponto, que é dividido em 3 subpontos, nós encontramos no primeiro subponto, fortalecei-vos no poder do Senhor, e o segundo subponto, na verdade, é dividido em 2 subpontos. O segundo subponto é vigilantes em toda oração e súplica. O primeiro subponto fala sobre o posicionamento do crente em meio a essa batalha espiritual. E é interessante que nós, quando olhamos para a palavra fortalecidos no poder do Senhor,
nós começamos a aprender algumas coisas com o sentido etimológico da palavra. A palavra fortalecer vem do grego dúnamo. A palavra dúnamo quer dizer confirmar, corroborar, fortalecer. Só que a palavra dúnamo vem de um prefixo chamado dínamos. E esse prefixo chamado dínamos quer dizer algo que está em movimento, dinâmico, ou por que não dizer explosão. É exatamente esta palavra que nós encontramos lá em Atos, capítulo de número 1 e versículo de número 8, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam no cenáculo e a casa ficou cheia de poder, dínamos. Então nós entendemos que um crente fortalecido é um crente que se posiciona e se movimenta. Se movimenta de que forma? Se movimenta no fortalecimento do poder do Senhor. Pois bem, partindo desse pressuposto, nós entendemos que o crente deve estar fortalecido. A primeira coisa que nos leva ao entendimento do que é estar forte na presença do Senhor é que um crente fortalecido é um crente que tem consciência da sua insuficiência. Primeira condição e posicionamento que evidencia um crente fortalecido. Esse crente tem consciência da sua insuficiência. Diferentemente do primeiro pecado, do pecado original, causado pela influência maligna lá no Éden, quando o diabo traz a seguinte proposta para Eva: certamente não morrerás, mas serás igual a Deus. Essa tentação de querer ser igual a Deus, de buscar uma suficiência que não cabe à existência do ser humano, levou o ser humano à desgraça espiritual. Portanto, estar fortalecido no poder do Senhor é a compreensão e a consciência da insuficiência. Nós temos alguns versículos que nos dão base para esse primeiro ponto, como, por exemplo, o texto que está em 2 Coríntios, capítulo de número 12, e o verso, 2 Coríntios, capítulo de número 12, o verso de número 9 e 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Então a concepção de que alguém está forte no Senhor e no poder do Senhor está na contramão da percepção do mundo. No mundo, ser forte é alguém que se autoafirma, alguém de um ímpeto forte, alguém de formações variadas que possibilitem um elevado grau social, econômico e por aí vai. Na concepção cristã, está forte a concepção, a inteligência e o entendimento da sua insuficiência. Pois bem, em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 a seguir, o apóstolo Paulo traz um grande ensinamento com relação a isso. O que o apóstolo Paulo diz? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória. Interessante que o verbo no original é aniquilou-se, abriu mão da sua glória. Olha, obviamente que quando Cristo abre mão da sua glória, Cristo não deixa de ser Deus para ser humano. Na verdade, a tradução mais certa e a interpretação mais certa é que Cristo continua sendo Deus, mas assume uma nova forma, que é a forma humana ou a natureza humana. E quando Cristo assume a natureza humana, nos versículos seguintes o texto diz que ele assume a forma de homem, e sendo achado na forma de homem, se humilha a forma de servo, e sendo achado na forma de servo, morre a morte de cruz. Consequentemente, em vitória a esse fato de entrega de Cristo, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então nós aprendemos que estar fortalecido,
E ser forte é estar em movimento no poder de Deus e estar cada vez mais consciente da nossa insuficiência e, portanto, precisamos descer na presença do Senhor para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Outra coisa importante com relação a essa concepção de estar fortalecido é que o ato de estar fortalecido implica na maturidade por meio da dependência. Um crente maduro é um crente que aprende a depender de Deus. E tem um texto em Romanos, capítulo de número 8, e o verso de número 26, que é um texto muito categórico com relação a isso. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai dizer: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o versículo seguinte, versículo de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo de número 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você percebe uma lógica no pensamento de Paulo com relação exatamente a essa dependência de Deus que implica na maturidade do cristão. E quando o cristão depende de Deus, o Espírito Santo intercede por nós, as coisas contribuem para o bem e nós então entoaremos um cântico de louvor, como entoou o apóstolo Paulo no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então isso é uma maturidade fantástica, a maturidade da dependência de Deus. Então essa maturidade é compreender que Deus nos livra não da tribulação, mas na tribulação. É interessante que essa consciência de dependência nos leva a um padrão de maturidade que nos faz ter esperança em meio às batalhas. Conscientes de que Deus não nos livra mas nos livra nas batalhas. Então, estar fortalecido no Senhor, primeiro, é a consciência da sua insuficiência. Segundo, é uma maturidade de dependência. Tá bom? Então, quando o crente está fortalecido em Deus, Deus é quem batalha as nossas causas, porque nós praticamos uma autonegação e uma autoanulação do nosso próprio ego. Pronto. Então, por que nós devemos e para que é que nós devemos estar fortalecidos? Primeiro, porque fomos chamados não para uma corrida rasa, mas fomos chamados para uma maratona. Nós não fomos chamados para uma corrida rasa, rápida. Afinal de contas, a direção sempre será mais importante do que a velocidade. E eu me lembro de Hebreus capítulo de número 12 e o versículo de número 1, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que correr uma carreira que nos está proposta. Então, para que nós possamos correr e terminar essa carreira que nos está proposta, precisamos estar fortalecidos no Senhor. Mais uma vez, Hebreus capítulo 12, versículo 1, reforça a ideia do sentido etimológico da palavra dunamu, que vem de dínamos, que implica em movimento, em explosão, em poder. Por que não dizer em manifestação do potencial? Vale a pena frisar que potencial não é o que nós já fizemos. Nós temos uma noção errada do sentido etimológico da palavra potencial. Potencial não é o que eu já fiz. Potencial é uma energia guardada, uma energia motora e motriz, prestes a ser colocada para fora. E às vezes, ou na maioria das vezes, nós colocamos para fora em meio às lutas e a essa carreira que nos está proposta. Então, nós temos que estar fortalecidos no Senhor por conta de que nós vamos correr uma maratona. E essa maratona será longa até o soar da trombeta querendo Deus ou até a morte e posteriormente seguindo a sequência das promessas de Deus espirituais para nós. Bom, por que então eu preciso estar fortalecido? É uma pergunta que qualquer professor deve se perguntar para levar uma resposta plausível aos seus alunos. Em primeiro lugar, eu preciso estar fortalecido porque eu preciso vencer a mim mesmo. Você entende que uma das maiores batalhas que o ser humano enfrenta é uma batalha contra ele mesmo. No tocante a isso, Jesus, quando fez a convocação dos seus discípulos e dos seus seguidores, Jesus disse o quê?
quem quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que eu preciso estar fortalecido? Para que eu também possa vencer o mundo. Em 1 João, capítulo de número 2, versículo 15 ao 17, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois no mundo há a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne. Então, quem ama o mundo não ama o Pai, ou o amor do Pai não está nele. Então, eu preciso estar fortalecido também para vencer o mundo. E em terceiro lugar, eu preciso estar fortalecido para poder vencer ao diabo. Tiago, capítulo de número 4, é um texto muito conhecido nosso, capítulo de número 4 e o verso de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu preciso estar fortalecido para também resistir ao diabo. Seguindo, nós entendemos ainda nesse primeiro ponto da nossa lição, que é dividido em 2 subpontos, que para que eu possa estar fortalecido, eu preciso manter esse fortalecimento. Eu preciso criar os meios para que venha esse fortalecimento, melhor dizendo. E como é que eu crio os meios para vir o fortalecimento? Está diretamente relacionado à oração, às súplicas e à vigilância. São 3 pré-requisitos, é o tripé do fortalecimento do crente. A vigilância, a oração e a súplica. É interessante que a palavra oração é um substantivo, que é a junção de 2 palavras, orar e ação. E nós percebemos ao longo da história que vários homens oraram a Deus e tiveram grandes vitórias, vitórias extraordinárias em meio a batalhas que aparentemente seriam perdidas. O que é orar? Orar envolve confissão, adoração, comunhão. Orar envolve gratidão, petição e intercessão. Isso é que é orar. Mas vigiar, o que é vigiar? Eu me lembro muito bem lá do livro de Ezequiel, capítulo de número 3, verso de número 28, que nos diz que nós temos que ser como um atalaia que está sobre a torre, vigiando constantemente para que os inimigos não tomem a cidade de surpresa. O atalaia. A palavra atalaia vem do hebraico tisifat, que quer dizer aquele que está constantemente atento. Então nós temos que vigiar. Tem 2 versículos que eu quero ler com vocês. O primeiro versículo se encontra em Judas, capítulo de número... Judas, versículo de número 20. Eu já ia criando capítulos para Judas, gente. Ó, vai rebobinar aí, tá certo? Versículo de número 20 de Judas diz assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a fé santíssima, orando no Espírito. Observe que a palavra oração aqui se arremete a um campo espiritual, que de fato é. Então Judas está dizendo que nós temos que nos edificar orando em espírito. Ao passo que Mateus capítulo de número 26 e o verso 41 nos diz que nós devemos vigiar e orar, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então a oração é a manutenção e a causa desse fortalecimento no Senhor. Então quando nós vigiamos, quando nós oramos e ao mesmo tempo também suplicamos, e a palavra suplicar significa pedir humildemente com insistência, aí nós estamos cada vez mais fortalecidos. Nós nos fortalecemos quando temos a consciência da nossa insuficiência, desenvolvemos a maturidade da dependência, mantemos o tripé que nos coloca de pé, vigilância, oração e súplicas. Basicamente, esse é o primeiro ponto da nossa lição, que traz essas grandes verdades concernentes ao posicionamento do crente. Seguindo o nosso raciocínio, o nosso autor traz como segundo ponto, conhecendo o campo de batalha. Esse ponto é um ponto muito rico e muito interessante da nossa lição, porque a compreensão do campo de batalha fará toda a diferença. Como eu já disse, a nossa luta espiritual não é, já diz o versículo de número 12 do nosso textuário, versículo de número 12, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Então nossa luta não é no campo da naturalidade, no campo das relações pessoais. Nossa luta é uma luta espiritual. Então o campo de batalha da nossa luta é um campo de batalha espiritual. E essa deve ser a noção, a compreensão
do crente. Dentro do processo de revelação progressiva da Bíblia, nós entendemos que a evolução do pensamento teológico vai chegando a um padrão de maturidade da visão, da cosmovisão de mundo dos judeus, bem como também dos novos crentes do Novo Testamento, aonde esses novos crentes são orientados a não mais pleitear as batalhas naturais. É interessante que no Antigo Testamento as batalhas se davam em guerras, os inimigos eram físicos, as batalhas eram por territórios, e a própria compreensão de salvação no Antigo Testamento tinha a ver com o direito à terra, à posteridade, à herança e o direito a adorar, que era proveniente das chuvas, da chuva temporã e da chuva seródia. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, tanto o ambiente de adoração transita de questões externas e simbólicas para questões internas. Nós somos o templo, 1 Coríntios 3,16, nós somos o sacerdote, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, então nós somos a casa, a presença de Deus está internalizada dentro de nós. Ao passo que a compreensão do campo de batalha também se dá agora em uma dimensão espiritual. E no Antigo Testamento, só para dar um exemplo para o professor levar para a sua classe, no Antigo Testamento a palavra diabo ou Ra-Satã no Antigo Testamento, Satã de uma forma geral, durante um grande espaço de tempo do desenvolvimento do pensamento e da historicidade bíblica, era utilizada de maneira impessoal. Então o Satã ou o Ra-Satã era aquela pessoa que tomava uma postura contrária a alguém ou a algo. Você deve se lembrar do episódio de Balaão, quando o anjo do Senhor se apresenta diante de Balaão. A palavra ali é Ra-Satã, quer dizer, aquele que se opõe. Só que ao longo do pensamento progressivo da Bíblia, da revelação progressiva, essa palavra vai tomando uma pessoalidade, até chegar a essa compreensão que nós temos nos dias de hoje, tá? Então, o diabo apresenta-se no Novo Testamento como uma pessoa, como nós sabemos, está subdivididas em seções, como diz o versículo de número 12 do nosso texto base, né? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a batalha sai do campo natural para o campo espiritual. Isso deve ser tratado com muita especificidade na nossa aula de domingo, para que nós possamos despertar de alguma forma os nossos alunos e os crentes de uma forma geral, para que a compreensão de que nós não podemos estar lutando um contra o outro na igreja seja acendida e a responsabilidade real do nosso real inimigo seja mais uma vez evidenciada. Tá bom? Então, a concepção do campo de batalha transita das questões naturais para a questão espiritual. Então, nosso conflito, o conflito contra o reino das trevas se dá nessas regiões espirituais. Qual é o terreno desse campo de batalha? É um terreno interno, celeste e espiritual. Não é um terreno externo e nem físico. Esse campo de batalha também compreende a perspectiva da mente do ser humano. Se dá nas regiões espirituais e a base do campo de batalha é a nossa mente. Você deve se lembrar de 1 Pedro, capítulo de número 5. Vamos ler 1 Pedro, capítulo de número 5 e o verso de número 8. Olha o que diz a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5 e versículo de número 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, mais do que nunca, a nossa batalha se dá no campo espiritual. Assim também como a concepção de reino, que antes, no Antigo Testamento, se dava a compreensão de território, a compreensão de batalhas físicas, agora a compreensão de reino se dá em uma dinâmica espiritual. Tocante a isso, o apóstolo Paulo já havia dito, o próprio Senhor Jesus Cristo também, que o reino de Deus já está em vosso meio, ou seja, está atuando em categoria espiritual. Bom, mais uma vez nós temos que entender que se o campo de batalha é a nossa mente,
nós precisamos entender que o nosso entendimento, que o nosso inimigo vai atuar diretamente nos nossos pontos fracos. E aí requer bastante vigilância, equilíbrio, oração e súplica. Esses são os pré-requisitos para que nossa mente possa estar saudável e o diabo não encontre espaço nesse campo de batalha através do próprio conhecimento que ele tem da nossa mente ou das nossas fraquezas espirituais. Tá? Bom, já partindo para o terceiro ponto da nossa lição, o nosso autor aborda que as armas espirituais são indispensáveis ao crente. O primeiro ponto fala basicamente sobre a nossa postura de buscar um fortalecimento no Senhor através da nossa consciência, da nossa insuficiência, de orações, súplicas e vigilância. O segundo ponto fala desse campo de batalha que não é natural, não é carnal, não é externo, mas é espiritual e interno na nossa mente, ao passo em que o terceiro ponto vai nos mostrar como nós vamos lidar com nessa batalha. E o terceiro ponto está subdividido, em 3 subpontos, sendo esses subpontos as evidências da nossa armadura. E essa nossa armadura, ela tem 5 partes de proteção e 1 parte de ataque. 5 partes de proteção e 1 parte de ataque. A parte de ataque é a espada do Espírito, mas as partes de proteção são os cintos, Cingido vossos lombos com a verdade, primeira parte de proteção. Nós temos que cingir os nossos lombos com a verdade. É interessante que dentro da compreensão da estrutura do guerreiro, do soldado, que carregava essa armadura, a parte lombar é a parte que dá movimento ao soldado. E o texto é bem enfático e preciso no versículo de número 14, quando diz que a nossa mobilidade se dá na nossa justiça. Não tem aquele velho ditado que diz que nós temos que aprender a entrar e sair? Exatamente isso tem a ver quando nós praticamos, na verdade, a verdade. Primeira parte dessa armadura é cingir os vossos lombos com a verdade. Quando nós falamos a verdade, nós nos movimentamos bem, ou seja, nós entramos e nós saímos. Daí a ideia da mobilidade lombar na estrutura da armadura. Depois, a outra etapa de defesa da armadura é que nós devemos estar vestidos da couraça da justiça. Versículo de número 14 ainda fala sobre a couraça da justiça. A couraça, gente, era um revestimento, uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, que era colocada sobre o tórax, descendo até, em algumas armaduras, descia até a cintura. Em outras armaduras, nas mais medievais, essa couraça, que depois foi substituída por uma manta de metal costurado em uma couraça, descia até os joelhos. Mas no período de Cristo, a couraça descia até a cintura. Significava dizer que os órgãos vitais estavam protegidos. Quando nós praticamos a justiça como elemento de defesa, vale a pena frisar mais uma vez, nós estamos protegidos com relação a questões vitais e de extrema importância para a nossa vida. Depois nós temos que estar calçados. Outro elemento dessa armadura são os calçados que calçam os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós usamos essa armadura, ou essa parte da armadura que compreendia uma meia bota, que tinha as solas da bota cravejadas para dar instabilidade, refere-se à firmeza do Evangelho e proporciona a prontidão do soldado. Então, nós temos que estar preparados, ou seja, dispostos à mobilidade da pregação do Evangelho. Muito interessante também essa parte da armadura. Depois nós temos também que tomar o capacete, ou o escudo da fé. Versículo de número 16 fala sobre o escudo da fé, que é mais um elemento de proteção da armadura. E é interessante que o versículo diz que este escudo da fé é o meio pelo qual nós podemos resistir aos dados infamados do diabo. Tá? Então a fé é um pré-requisito indispensável para a nossa vitória. Eu me lembro de Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem
mas que se espera, o que o diabo vai tentar colocar em nossa mente, nesse campo de batalha espiritual? A dúvida, para que você perca o sentido, para que você perca o objetivo, para que você perca a esperança. Mas nós levantaremos o escudo da fé e vamos refutar os dados infamados do diabo e assim perseveraremos, ainda que não vendo os resultados imediatos, mas acreditando que eles vão acontecer. Depois vem o capacete da salvação, que é o versículo de número 17. Esse capacete da salvação compreendia um elmo pesado que era fabricado de bronze ou ferro. Era um elemento fundamental de proteção do soldado. Por quê? Porque protegia a cabeça. Quando nós estamos certos, convictos da nossa salvação, a nossa mente está protegida. Um equilíbrio e uma paz que excede o entendimento toma conta da nossa vida, uma vez que nós temos uma esperança para além das questões naturais dessa vida. Então isso é fundamental para nós, o capacete da salvação. O salmista Davi, em suas composições poéticas, chega a dizer: que darei ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem me dado? Aí ele chega à seguinte conclusão: não tenho nada para oferecer, se não tomar posse da salvação, beber o cálice da salvação. Então a certeza da salvação é uma proteção na nossa mente, concernente aos momentos imprevistos na nossa caminhada. E por fim, vem o único elemento de ataque, que é a espada, do Espírito. A espada do Espírito. Versículo de número 17. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira. Identifica como uma espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus. Observe que o escritor aos Hebreus, o escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 12, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois fios, que penetra entre juntas e medulas, entre a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Então, essa é a espada com que nós lutamos. Eu me lembro que quando nós falamos na lição retrasada sobre mansidão e humildade e longanimidade, que foi aqueles 3 atributos de Deus manifestado no fruto do Espírito que veicula as relações entre os seres humanos, nós aprendemos uma coisa muito séria ali. Quando a gente se cala, quando a gente usa a palavra, quando a gente confia, mantém a humildade, quem fala por nós é Deus. Então, que a palavra do Senhor fale mais forte por você. Não se justifique, afinal de contas, como diz o nosso autor, que nós lemos lá na lição retrasada, a humildade é tímida. Você não precisa se justificar. Você usa contra o diabo a palavra. Não fale de você mesmo, fale da palavra. Afinal de contas, no Salmo de número 119, versículo de número 105, já declara o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nas decisões do hoje, do agora, a espada e a palavra, e é lâmpada também, ilumina as minhas decisões do agora. E as decisões futuras, a palavra, a espada, também ilumina o meu caminho para que eu possa manter a minha caminhada, a minha jornada linear. Tá bom? Então, a espada do Espírito. Lute com a Bíblia. Estude a palavra, afie a palavra. Como diz o salmista, escrevi ou guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Gente, que Deus nos abençoe. Tivemos um trimestre abençoado de estudo sistemático da carta aos Efésios, uma das epístolas da prisão, e eu tenho certeza que nossas vidas foram riquissimamente abençoadas com esse estudo. Deus abençoe você. Estamos encerrando esse trimestre com um certo pesar, mas também com a alegria de termos crescido um pouco mais espiritualmente, tá bom? Então fica essa reflexão nesta última lição, a consciência de que nós não temos, nossa insuficiência, a maturidade da nossa dependência, a perspectiva e a não negociação de uma vida de oração, de uma vida de vigilância,
de uma vida de súplicas, de clamor humildemente, a noção de que a batalha não se dá no quesito natural, no quesito físico, mas a batalha de fato é espiritual, fortalecimento para vencer a gente mesmo, vencer o mundo, vencer o diabo, e mais do que nunca a consciência de que devemos estar usando a armadura de Deus, que compreende a todos esses elementos, capacete da salvação, couraça da justiça, revestimento da verdade, calçar os pés com o evangelho da paz e utilizando mais do que nunca a espada do Espírito. Deus abençoe sua vida. Até o próximo trimestre, querendo Deus, porque nesse com certeza serão repetidos, a nossa lição será repetida e os vídeos estarão disponíveis no nosso canal. Você que ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, divulga para que outras pessoas também possam ser alcançadas com esses subsídios da nossa lição. Queremos agradecer aos nossos amigos que estiveram com a gente nesse trimestre. Pastor Rui lá, já quero mandar um abraço para ele e para todos os irmãos da cidade de Jaraguá. Nosso pastor presidente que nos apoiou incondicionalmente. Nosso irmão Ricardo, da Orleans Tecnologia, esteve conosco nesse trimestre. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima lição, querendo Deus. Deus abençoe.